E aí pessoal, aqui é a Mi do blog recansame.com e hoje eu trago para vocês mais uma vídeo resenha muito especial, dessa vez sobre o conto A Rainha, que é um conto de A Seleção de Kiera Cass, que está sendo lançado hoje, dia 2 de dezembro de 2014. Agora são precisamente 6h43 da manhã, porque sim, novamente eu virei a madrugada lendo esse conto. Eu não ia descansar enquanto eu não fizesse download dele na Amazon, assim que fosse liberado, para poder ler no meu aplicativo e preparar a resenha escrita para vocês e vir aqui então compartilhar o que eu achei dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da Amazon, que já está à venda, é um valor bem baratinho e infelizmente, por enquanto, ele só será comercializado em versão digital. Mas não se preocupem que no final eu vou trazer todas as novidades dos próximos lançamentos da Kiera para vocês aqui no Brasil, beleza? Eu não sei se vocês se lembram, mas o conto A Rainha foi divulgado logo após o lançamento de A Escolha, em maio desse ano. E meio assim que abalou todos os nossos coraçõezinhos que estavam recentemente despedaçados por inúmeros eventos que aconteceram em A Escolha. E foi uma forma de nos deixar, acho que mais felizes e mais aliviados por saber que nós teríamos uma nova história e dessa vez sendo narrada pela Rainha Amberle, que é uma personagem que todos nós amamos demais. E eu sempre tive muito curiosa para descobrir um pouco mais sobre a vida dela e sobre como foi o processo de seleção dela e sobre como uma pessoa tão meiga, tão doce, tão boa foi se apaixonar por um tirano como o Rei Clarkson, né? Então, no conto, que é bem pequenininho, bem breve, nós descobrimos pela ótica da Rainha Amberle tudo o que aconteceu com ela. Ela era uma jovem que veio de uma longa linhagem de 4. E, na verdade, ela era uma agricultora, então ela tinha as mãos super calejadas, ela tinha uma saúde muito precária e ela tinha uma paixão secreta pelo Rei Clarkson desde que ela era pequena. Ela suspirava por ele e cantava em todos os aniversários dele e ficava sempre imaginando, então, um dia sendo a esposa do príncipe, né? E quando ela foi uma das selecionadas e foi participar da competição, ela viu a possibilidade de todos os sonhos dela se tornarem realidade. Porém, ela primeiro precisava fazer com que ele enxergasse ela, porque em meio a tantas outras meninas de castas mais superiores, ficava difícil ela chamar atenção. E ela sempre se sentia indigna. Ela era insegura a ponto de saber não ser merecedora de ser rainha. Ela sabia que ela não era a melhor escolha para o príncipe. E também ela tinha outras questões a analisar, como de ser de caça inferior e de ter problemas de saúde, etc. Porém, curiosamente, ela chamou a atenção do príncipe Clarkson. E ele era uma pessoa, assim, muito contida, muito ambicioso e que já emanava poder desde jovem. Então, ele já tinha aquele olhar duro, aquela postura amedrontadora, porém, sempre foi muito gentil e delicado com a Rainha Amberle. É uma coisa até assim meio curiosa de se imaginar, né? Como um tirano daqueles podia ser tão preocupado e despender tantos cuidados com uma pessoa que teoricamente não valia os esforços dele, já que ela não era a competidora adequada para a seleção e provavelmente também não seria aprovada pelo rei e pela rainha. Tudo ia lá às boas. O príncipe deixou claro as suas intenções com a Amberle, mostrando que tinha interesse nela, em que ela não seria, né, posta fora da competição, o que ainda deixou ela com ainda mais esperanças, ainda mais próxima de realizar os sonhos dela, até que ela recebeu uma grande bomba. O príncipe pediu para que ela passasse por uma bateria de exames para poder verificar as condições de saúde dela, já que ela estava sempre sofrendo de constantes enxaquecas e fraquezas, em razão da região que ela morava, bem ao sul, que era uma região assim muito poluída e que as pessoas lá viviam sofrendo assim de muitos problemas de saúde. Nesses exames que foram feitos, uns exames muito minuciosos, o médico do palácio veio com a seguinte notícia: Senhorita Amberle, a senhorita não será capaz de conceber herdeiros para o rei. E se conseguir,
os herdeiros não serão capazes de realizar tarefas básicas, ou seja, dando a entender de que os filhos teriam problemas, de que os filhos seriam defeituosos e tal, o que abalou a ela completamente, porque ela, como qualquer mulher romântica, tinha o sonho de casar, de ser mãe, de ter filhos. E além de tudo isso é interessante, porque apesar dela ser um pouco insegura, ela sabia bem o que ela queria, corria atrás das coisas que ela queria, era uma pessoa muito direta, principalmente com Clarkson. Ela tinha também o desejo de ser rainha. Ela almejava a coroa, ao contrário da América. Porque na seleção da América a gente sabia que ela não queria estar ali, que ela não se sentia compatível com as funções, que ela não se sentia merecedora e que ela tinha outros sonhos para a vida dela. A Amberly não. Ela se via naquele universo todo, ela achava sim que ela era capaz de exercer aquelas responsabilidades, ela achava que sim, ela era capaz de ser a calmaria na vida, né, atribulada do Clarkson e de repente ser a metade exatamente que ele precisava para poder dar aquilo que ele nunca teve. E ele, por sua vez, se interessou por ela de uma maneira que nem eu consigo muito entender, porque eles parecem ser pessoas tão diferentes e como é que eles conseguiram se completar tão perfeitamente bem. E eu não sei se no caso ele acabou se interessando por ela por causa da fragilidade dela, de acabar... como que eu posso dizer? Não é florescer, é no sentido de suscitar diversos sentimentos, de cuidar bem dela, ou se talvez fosse pela constante submissão que a Amberly se punha em relação a ele, de fazer tudo o que ele pedia, sem nem cogitar, sem nem questionar, sem sentir repúdio a ele. Então, assim, não sei o que fez ele se interessar por ela, ou talvez também a ideia de finalmente ter alguém que o amasse de verdade, que o idolatrasse, em razão de todos os problemas que existiam no casamento entre, né, os pais dele, o rei e a rainha, que, vamos e convenhamos, deu pra entender um pouquinho bem por que o Clarkson é do jeito que ele é. Porque com a mãe que ele tinha, minha Nossa Senhora, não foi só a América que sofreu nas mãos de um tirano na seleção dela. Porque a Amberly, gente, que isso? A rainha Abby, ela era uma bêbada, uma alcoólatra, ela vivia fazendo gastos desmedidos no reino, que dava a impressão de estar completamente falido. Ela vivia brigando com o rei, que era o pai do Clarkson, e quando aconteciam essas brigas, parecia assim que eles se saíam no tapa mesmo, que era algo que deixava o Clarkson furioso, com acessos de violência repentinos, e a Amberly acabou presenciando uma dessas situações e ele viu que ele podia confiar nela. Então, fosse o que fosse, ele se interessou muito pela Amberly. E ele falou pra ela: tu vai ser a futura rainha, mas pra isso, certas coisas precisam mudar. Então, foi bem interessante ver toda essa trajetória, todo esse processo de seleção e ver como que aconteceu para que os dois personagens acabassem se interessando um pelo outro. E assim, o que eu acho curioso é o seguinte: eu sei que tem muita gente que odeia ou que odiava o Aspen. E a gente sabe que o Aspen é o favorito da Kiera. E ela escreveu o conto Guarda, talvez como uma forma de explicar o ponto de vista do Aspen e contar coisas sobre a vida do Aspen que fizesse a gente enxergá-lo de maneira diferente. Eu passei a entendê-lo melhor e em A Escolha eu me apaixonei pelo personagem, mas demorou muito para que eu me rendesse a ele. No conto da rainha, eu não sei se foi intencional a ponto de a gente enxergar as coisas pela perspectiva da rainha, ou então enxergar as coisas de uma outra maneira em relação ao rei Clarkson, que é um cara que eu odeio demais. Eu acho que todos vocês compartilham do meu sentimento, porque, gente, pelo amor de Deus, aquele homem não existe. Mas, do jeito que a rainha Amberly falava dele, sentia tudo aquilo por ele, enaltecia ele, mostrava o quanto a vida dele era difícil, o quanto ele precisava ser contido e ser carrasco muitas vezes, tomar decisões difíceis em prol do reino e das responsabilidades dele, e outras coisas que vocês vão descobrir ao ler o conto, talvez me fez entender o personagem um pouco melhor. Talvez não aceitar as coisas que ele fez com a América e as coisas que a gente sabia que ele fazia também nos bastidores. Mas foi interessante ver as coisas que antes eram restritas apenas
as quatro paredes entre Amberley e Clarkson, que nós nunca soubemos, porque nós víamos a história sendo narrada por América e apenas rapidamente, né, por Aspen e por Maxon nos contos que tivemos de O Príncipe e o Guarda. Então foi interessante adquirir essa nova perspectiva sobre a história e talvez entender também um pouco do relacionamento do Clarkson com o Maxon e do que o Clarkson se tornou em razão de tudo que aconteceu com ele naquela época. Mas ok, não perdoei o rei por causa disso, mas foi realmente uma coisa muito interessante de se ver. Outra coisa que eu gostei bastante foi descobrir alguns detalhes sobre a história, sobre o passado, né, ali dos pais do Maxon, mas também ver o quanto a seleção naquela época era diferente. Era uma seleção, assim, muito mais cheia de regras, rígidas e muito conservadora, diferente da seleção da América. Vocês se lembram na seleção da América, quando veio aquele funcionário lá do palácio explicando pra ela como seria e tal, e dizendo basicamente de você terá que fazer tudo que o príncipe mandar, tudo que o príncipe exigir, sem hesitar, sem se esquivar, e a América ficou apavorada, tipo, meu Deus, isso significa que? Porque foi que o funcionário deu a entender. Já na seleção da Amberley, era exatamente o contrário. Existia uma lei que proibia que a selecionada, que a competidora, dormisse com o príncipe. Olhem só que interessante. Além disso, existia também uma regra passível de expulsão em que a competidora não poderia portar-se como uma vadia. Ou seja, desculpa, Celeste, foi mal, mas você não teria chance na seleção do príncipe Clarkson. Então foi bem interessante porque lá naquela época, digamos que as candidatas elas tinham que ser muito mais submissas, tinham que se manter muito mais quietas, falar só quando necessário, ter uma postura realmente, né, de princesa, e bem diferente do que foi a seleção da América. E de repente, eu consigo imaginar o quão difícil foi para o rei Clarkson, que foi criado a punhos de ferro, com muita violência, com muita brutalidade por parte dos pais, aceitar a moleca da América, se metendo aí, dando uma de justiceira, de querendo modificar tudo que ele lutou anos para conseguir conquistar e manter a ordem no reino, e ser totalmente diferente dos padrões que ele imaginava para a sucessão, né, do seu reinado. Então foi bem interessante realmente ter essas perspectivas todas. Eu acho o seguinte, hoje às 10 da manhã vai ir ao ar a minha resenha escrita lá no blog. Vocês sabem que no blog eu sempre me lembro de falar de detalhes a mais, né? Resenha em vídeo eu acabo me empolgando, as coisas todas saem fora de ordem, eu vou falando na medida que eu vou lembrando, então talvez seja sempre interessante vocês complementarem a minha opinião na resenha em vídeo com a minha resenha escrita. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro, assim, do que eu achei do conto de A Rainha, é que, assim, eu achei ele perfeito. Eu amei demais, eu fiquei muito emocionada de ver as coisas sob a perspectiva da Rainha Amberley, do quanto ela realmente se doou a esse homem e abriu mão de tudo da vida dela pra viver aquele amor e pra se tornar rainha. Um único defeito dessa história é que ela é muito curta, gente. Ela tem aproximadamente 70 páginas. E ela termina com um final abrupto. Tipo, tá, acabou assim, eu virei a página. Hã? Acabou? Como assim? Acabou? E cadê o resto? Cadê o resto? Quero saber mais, quero saber mais. Então eu queria saber como ela foi selecionada, quando ela foi selecionada, como foi o casamento, os detalhes do casamento, os detalhes da concepção do Maxon, do nascimento do Maxon, de como foi pro rei essa situação toda, de como foi o convívio entre eles no decorrer dos anos, de como foi a transformação do rei e o crescimento do Maxon e todos os arranjos para a nova seleção do Maxon. Então ficou muitos detalhes em aberto. E na minha humilde opinião, eu acho que sim, essa história daria um livro por si só, porque a Kiera teria muita coisa para nos contar sobre a vida da Rainha Amberley, do Clarkson, da infância do Maxon, do passado deles e de tudo que se sucedeu até conhecermos então a série a partir da seleção do Maxon. Então eu ficaria muito feliz se a Kiera também fizesse um livro sobre isso. Mas por enquanto nós teremos que nos contentar com as próximas publicações. Então eu já deixo um aviso para vocês ficarem muito felizes que em março nós teremos o lançamento do livro impresso de A Rainha
e A Favorita, que vai ser um conto narrado sob a perspectiva da Marli, e com algumas coisas extras, como teve no primeiro livro de contos, né? Então, algumas coisas extras sobre a série. Também teremos o e-book de A Favorita, e em maio teremos o livro de A Herdeira, contando então sobre a seleção da primogênita, né, de Maxon e América, que no caso eles tiveram gêmeos, tiveram um casal, só que a menina foi a que nasceu primeiro, então ela que passará pelo processo de seleção. E eu não sei se vocês se lembram, porque isso já foi falado nos outros livros e foi reforçado, inclusive, no livro de A Rainha, que meninas não podem passar por seleções. Elas são casadas conforme casamentos arranjados, de acordo com o objetivo deles, digamos assim, de fazer bons casamentos e boas uniões com outros reinos, com pessoas importantes. Então, somente os meninos é que passam pelo processo de da seleção. E isso foi uma coisa que a gente ficou muito em dúvida quando a Kiera revelou. Até eu conversei com a Laís sobre isso, de tipo, oi, como assim? Mas tem alguma coisa errada. Por que ela continuou esse processo de seleção? Por que ela não terminou logo depois que a América assumiu? Já que deu a entender essa mudança toda que ela queria fazer no governo e no sistema todo deles, político. Mas a Kiera falou assim pra gente, se a filha da América vai passar por um processo de seleção, é porque tem alguma coisa aí. Vocês vão entender o porquê que os pais, ou seja, América e Maxon, optaram por isso. Então, eu fiquei bem curiosa para saber que objetivos existem por trás para que isso tenha se perpetuado e ainda, inclusive, digamos que aberto a possibilidade de as meninas passarem pelo processo da seleção também. Então, em maio teremos a Herdeira e ficaremos aguardando o lançamento do 5º e último livro da série, que, sei lá, quando vai ser. E eu acho que já que a Kiera tá fazendo tantos contos, assim, sobre tantos personagens, a gente pode ficar na esperança de, ao longo do 4º até o lançamento do 5º livro, termos novidades por aí, né, gente? Quem sabe? Lembrando que agora em novembro foi lançado Diário da Seleção, que é um livro interativo sobre a série, em que é ótimo pros fãs e pros colecionadores terem em casa e brincarem um pouquinho, de falarem um pouco sobre o que acharam da série, ficarem se imaginando nesse processo todo de seleção. Ele, inclusive, foi sorteado lá no blog, já temos uma vencedora e eu tô ansiosa esperando pelo meu chegar. E assim que chegar, eu farei vídeo resenha pra vocês também, com certeza. Gente, leiam o conto Rainha. Venham depois me contar o que vocês acharam, troquem aí figurinhas comigo, espero que vocês gostem tanto quanto eu. Não esqueçam de lerem a resenha escrita e de também darem aquele like legal no vídeo para ajudarem no compartilhamento, para ajudarem na divulgação, para mais pessoas descobrirem esse conto que está sendo lançado hoje e vamos ficar na torcida por mais novidades. Espero que vocês tenham gostado, se tiverem gostado não esqueça de clicar em gostei, favorita o vídeo, ajudem a compartilhar nas redes sociais, inscrevam-se no canal caso não estejam inscritos e fiquem de olho nas próximas novidades. Um grande beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau!